cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Assim bem definiu o dramaturgo Ariano Suassuna na sua obra O Alto da Compadecida, a morte, o terror do que está vivo, o medo comum de todas as pessoas, por alguns ignorados, por outros estudados, alguns até subestimam o desfecho, a morte. E nós vamos falar neste vídeo sobre 7 verdades nos 7 segundos que se seguem após a morte. 7 verdades que você vai descobrir após a morte, em 7 segundos. Fique aí, vem comigo até o final. Tomemos por base o texto sagrado de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, que conta-nos a parábola do rico e Lázaro. Diz assim o texto: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículo 19. Assim que as funções vitais deixarem o corpo, e aquela pessoa não estiver mais ali, a morte for constatada com hora marcada, haverão em 7 segundos 7 revelações que a Bíblia nos mostra na parábola do rico e Lázaro, que serão colocadas claramente diante da vítima da morte, que todos nós um dia também encontraremos. E essas 7 revelações, essas 7 verdades em 7 segundos, nós vamos observar no texto que acabamos de ler. Observe a primeira verdade que o texto nos mostra. Primeira verdade: a morte não é o fim. Isso mesmo, muitas pessoas vivem como se a morte fosse o fim de todas as coisas. Morreu, acabou. Lê do engano, porque a parábola demonstra que há algo após a morte. Nas palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, segue-se o juízo, pois na parábola é evidente que a morte não é um ponto final. Muito pelo contrário, abre-se uma nova situação e realidade, pois a morte não é o fim. Versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte não é o fim. Segunda verdade: a separação na morte. Versículo 22 e 23 nos diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. A morte, após a morte, haverá separação. Não há um destino comum para todos. Há destinos diferentes. Cuidado! Não pense que pode viver de qualquer maneira sem se preocupar com o destino.
Após a morte, você vai descobrir que há separação no destino final. Terceira verdade, a consciência após a morte. Você saberá o que está acontecendo. Versículo de número 23 ainda deixa-nos claro que o rico sabe o que está acontecendo. Em lugar de tormento, ele tem plena consciência de que está acontecendo e da vida que vivia anteriormente. Isso é evidenciado pelo diálogo entre ele e o pai Abraão, onde ele chega até a mencionar seus irmãos em uma clara demonstração de lembrança. Há consciência após a morte. Não se engane, não morre, acabou, não lembro de mais nada. Há consciência após a morte. Quarta verdade. A verdade prevalece. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Não importa quão gloriosa foi as tuas conquistas na vida presente, após a morte só subsistirá a verdade. É interessante que o nome Lázaro, o pobre mendigo das chagas lambidas pelos cachorros, o seu nome significa Deus é o meu auxílio, uma clara evidência da dependência de Deus. Mesmo num estado tão deplorável, numa situação tão triste, ele tinha Deus por seu auxílio. Enquanto o rico tem tudo menos Deus, Lázaro não tem nada, mas tem Deus como seu auxílio. E após a morte, prevalecerá a verdade. Cuidado, discurso bonito no presente pode muitas vezes ser desmascarado na vida após a morte. Uma vida de fantasia ou uma vida enganosa vai ser desmascarada após a morte. Não adianta quantos celebrem, não adianta quantos te aplaudiram, não adianta quantas conquistas tiveram. Após a morte, a verdade prevalecerá. Quinta verdade. O céu é real. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que esperança gloriosa! Aqueles que têm Deus como seu auxílio, aqueles que dependem e confiam em Deus, têm um destino garantido. O céu é real e os anjos de Deus vêm te buscar. Aleluia! Há uma esperança gloriosa, há uma esperança consoladora. O céu é real para aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que dependem de Deus, aqueles que estão dependendo, aqueles que estão ali vivendo em comunhão, em harmonia com a vontade de Deus. O céu é real. Sexta revelação. O inferno também é real. Versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento. O inferno é real. Não brinque, não subestime, não se engane. O inferno é real e muitos se depararão com esta verdade quando ultrapassarem os limites da morte. Veja bem, não dá para se esquivar. Essa é uma verdade inegável exposta pela Bíblia Sagrada. O inferno é real, mas Deus não te chamou para ir para lá. Então hoje, no dia que se chame hoje, considere isso, porque após a morte será revelado. O inferno é real e não uma história inventada. Sétima e última revelação. Não há segunda chance. O rico intercede pelos seus irmãos na intenção de mandar lá uma mensagem ou de ir até lá. Mas não há possibilidade de um recado chegar. Não há chance de consolo lhe receber. Não há segunda alternativa, não há segunda chance. Viva hoje, comprometido com a eternidade, porque após a morte não há segunda chance. Se o derradeiro fim se apresentar hoje para você, qual dessas verdades mais te atormentará? Recapitulando, primeiro, a morte não é o fim. Segundo, a separação na morte. Terceiro, a consciência após a morte. Quarto, a verdade prevalecerá. Quinto, o céu é real. Sexto,
o inferno também é real. E sétimo, não há segunda chance. Considere no dia que se chama hoje a forma como você conduz a sua vida, porque está próximo o fim de todas as coisas. Mas talvez para qualquer um de nós, a morte pode chegar a qualquer momento. E essas verdades serão colocadas diante de nós. Oxalá nós não devemos estar desapercebidos, despreparados, para não sermos envergonhados. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Fique atento. Desperta enquanto é dia, pois a noite vem. Até a próxima.